Olha, o desafio hoje em dia é bem claro, né? Como é que alguém consegue se destacar quando todo mundo, absolutamente todo mundo, tem acesso a ferramentas de inteligência artificial super poderosas? A parada não é mais se a gente usa IA, mas como a gente usa para ir além do arroz com feijão. Para a gente ter uma ideia, um estudo recente que fuçou quase 1 milhão de páginas na internet achou uma coisa assim de cair o queixo. Mais de 74% delas já tem conteúdo feito com uma mãozinha da IA. Ou seja, a inteligência artificial deixou de ser uma vantagem e virou o novo normal, sabe? É o mínimo esperado de todo mundo. Sabe, essa frase me lembra muito a história do compositor John Williams. O cara tem 93 anos e ainda compõe aquelas trilhas sonoras icônicas, escrevendo nota por nota no papel. Ninguém em Hollywood tá perguntando qual caneta ele usa, né? O que eles querem é a obra-prima no final. E a lógica é a mesma aqui. Para o mercado, seja seu chefe ou seu cliente, o que conta é o resultado. A ferramenta é só um meio. Beleza. Então a grande pergunta é, se está todo mundo usando a mesma coisa e o que importa é a entrega final, como é que alguém consegue se destacar de verdade? Como garantir que seu trabalho não seja só mais um na multidão? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pois é, a resposta parece até um paradoxo. Para se diferenciar nesse mundo cheio de máquina, a saída não é tentar ser mais rápido ou produzir mais que elas. O caminho de verdade é usar a própria IA para ficar mais humano, para aprofundar justamente aquelas habilidades que máquina nenhuma vai ter. A gente vai ver agora 5 habilidades que são fundamentalmente humanas e que, quando você junta com a tecnologia, elas criam um diferencial que, olha, algoritmo nenhum consegue copiar. Vamos lá, a primeira habilidade, organização pessoal. E não tô falando de mesa arrumada, não. É algo bem mais profundo e valioso no dia a dia profissional. É sobre ter a capacidade de pegar uma ideia que surge numa reunião e não deixar ela morrer ali. Porque, vamos combinar, nesse ritmo maluco que a gente vive, uma tarefa esquecida é uma oportunidade que foi pro ralo. Ter uma organização pessoal afiada é a base para conseguir fazer as coisas acontecerem de verdade. E é aí que a IA entra para dar um empurrãozinho, ou melhor, um empurrãozão. Imagina só esse fluxo aqui. Acabou a reunião. A IA não só transcreve tudo, mas ela já saca quais são as tarefas e puxa elas para uma lista. Daí, uma automação joga essas tarefas direto no sistema de gestão da equipe. Isso simplesmente conecta a conversa com a ação, sem ninguém precisar fazer nada manualmente. É automático. Ok, segunda habilidade, design de processos. Aqui a gente sobe um degrau no uso de IA. A tecnologia para de ser só uma ajudante e vira, de fato, uma operadora que trabalha sozinha. Então, saca só a diferença. O uso básico da IA é você ir lá e pedir uma coisinha para o ChatGPT. É reativo. Já o uso avançado, não, ele é proativo. É você desenhar um sistema inteiro, um fluxo de trabalho completo que um agente de IA consegue tocar sozinho, do início ao fim. E isso não é viagem, não, tá? Olha só uns exemplos práticos. Pensa num agente que cuida da sua caixa de e-mails, que lê, classifica e até já prepara um rascunho da resposta. Ou então um que faz aquele primeiro bate-papo com o cliente no Instagram, por exemplo, e só passa para um vendedor quando o lead está quente. Isso sim é desenhar processos de forma inteligente. E olha, a oportunidade para quem manja disso é absurda. A previsão é que o setor de tecnologia crie, 78 milhões de novos empregos nos próximos anos. E uma boa parte deles vai ser justamente para pensar, criar e gerenciar esses sistemas inteligentes. Só que tem um porém, né? Existe um buraco gigantesco entre o tanto de vaga aberta e o tanto de gente qualificada para ocupar essas vagas. Então, dominar o design de processos com IA não é só um plus no currículo, é responder a uma necessidade real e gigante do mercado. Terceira habilidade na nossa lista, aprender e reter. E o mais maluco é que justo agora que a gente tem toda a informação do mundo na mão, a nossa capacidade de realmente guardar o que a gente aprende parece que está diminuindo. Já ouviram falar da tal curva do esquecimento? Esse gráfico aqui mostra, sem dó, o quão rápido a gente esquece as coisas. Poucas horas depois de estudar o negócio, a maior parte já, sumiu da cabeça. Ficar só consumindo conteúdo de forma passiva, seja em rede social ou perguntando para a IA, não gruda na memória. O jeito esperto de usar a IA para aprender
É fazer dela uma parceira de estudo, mas uma parceira ativa. Em vez de fazer uma pergunta genérica para ela, você entrega um material de qualidade, sabe? Fontes que você confia. E aí você pede para ela criar um material de revisão só para você, tipo um resumo em áudio ou um quiz para testar seus conhecimentos. Isso é lutar de frente contra a curva do esquecimento. Chegamos na quarta habilidade. Conforme a IA vai cuidando das tarefas mais mecânicas, coisas como empatia de verdade, uma comunicação que conecta, isso vira artigo de luxo. Inteligência emocional passa a ser um diferencial que vale ouro. E o mais irônico é que a própria IA pode ser uma ferramenta incrível para treinar isso. Dá para usar a IA como se fosse um sparring, sabe? Aquele parceiro de treino, mas para conversas difíceis. Você dá o contexto, diz qual é o seu objetivo, o que não pode acontecer de jeito nenhum, e aí você consegue simular a conversa e ir ajustando a sua abordagem antes de encarar a situação real. É um baita treino de consciência social. E isso nos traz para a quinta e última habilidade. E essa aqui talvez seja a mais importante de todas: senso crítico. Pensa bem, num mundo inundado de conteúdo feito por IA, a habilidade de avaliar, de julgar o que é bom, passa a valer muito mais do que a habilidade de simplesmente produzir mais e mais. O valor de verdade não está em aceitar a primeira resposta que a IA te dá. Está em questionar, em misturar ideias, em colocar aquele tempero humano e, no fim das contas, co-criar algo que a máquina sozinha jamais conseguiria. A meta não é delegar, é co-criar. Então vamos recapitular rapidinho as 5 habilidades. Organização pessoal, para garantir que as coisas saiam do papel. Design de processos, para criar sistemas que rodam sozinhos. Aprender e reter, para construir um conhecimento que fica. Inteligência emocional, para lidar com as complexidades das pessoas. E, por fim, senso crítico, para usar a tecnologia com sabedoria. O lance aqui, no fundo, é uma virada de chave na mentalidade. No mundo em que todo mundo parece saber um pouquinho de tudo, o que é raro de verdade é a competência profunda. O objetivo não é só engolir informação, mas transformar essa informação em habilidade, algo prático que dura. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando o conhecimento vira commodity, algo que qualquer um acessa com um clique na IA, o que será que vai valer mais? Aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente consegue criar com o que a gente sabe?